Fala, pessoas queridas, professor Augusto Vieira. Amanhã é chegada a hora, o momento de vocês serem avaliados e aplicar todo o conteúdo que aprenderam ao longo desses meses, desses dias, dessa longa carga horária que vocês tiveram de preparação aqui no Cromos. O coração de vocês certamente deve estar palpitando de forma salutar, de maneira ansiosa, mas de alguma forma você deve estar na expectativa, inclusive para aplicar todas as coisas que você aprendeu. O tempo que nós temos agora é um tempo destinado à revisão, a revermos, a passearmos pelos principais tópicos tendentes da sua prova de amanhã. Veja, o objetivo agora não é de forma acelerada rever todo o conteúdo programático. Seria uma insanidade às vésperas de prova querer, na velocidade 2.5, passar por todo o conteúdo programático. Isso não adiantaria de absolutamente nada. O objetivo é pensar os principais tópicos tendentes da sua prova, levando em consideração todas as questões anteriores, ainda que não tenham sido questões da mesma banca examinadora, mas é perfil da instituição, da corporação Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Então, relaxa, é momento de você, inclusive, revisar descansando. Não é momento de você, agora às vésperas de prova, querer revisar absolutamente todo o conteúdo em todas as matérias. Não dá, gente. Vocês precisam amanhã experimentar uma coisa chamada descanso. Amanhã vocês precisam estar descansados, até para que vocês tenham capacidade de concentrar, relembrar e aplicar todas as coisas que vocês aprenderam. E, é claro, a atenção suficiente para interpretar, para entender a pergunta de prova. Então, atenção, cuidado, sejam diligentes com relação a isso. Dito todas essas coisas, vamos lá, eu quero partilhar com vocês alguns tópicos que eu julgo importantes, recorrentes, que possuem inclusive cadeiras cativas na prova das carreiras praça e oficiais do Corpo de Bombeiros aqui do Estado de Minas Gerais. Vamos para a tela, eu vou partilhar com vocês uma tela e nela eu vou fazer algumas anotações. Fechou? Bora lá então. Olha o que dispõe uma primeira parte do conteúdo recorrente. Quando a gente fala em direitos humanos, a primeira coisa que o examinador quer que você demonstre é a capacidade de você conhecer a natureza dos direitos humanos, mas entender os princípios que modelam, as características que marcam os direitos humanos. E quando a gente começa a falar sobre as características dos direitos humanos, a primeira característica marcante, importante, de destaque, com muita relevância, é a universalidade dos direitos humanos. Então vamos lá. A primeira característica aqui, deixa bem claro, é a universalidade. Os direitos humanos, eles são universais. O que significa isso, Augusto? Que os destinatários dos direitos humanos não é uma pequena ou uma grande parcela da população de determinada região, com determinada renda, de determinada etnia, de determinada origem. Na verdade, os direitos humanos são destinados a toda a raça humana. Augusto, qual é a única condição para que eu seja titular dos direitos humanos? Ser membro, tome cuidado com duas expressões, originárias da Declaração Universal. Ser membro da família ou da raça humana. Anota aí. Isso está inclusive disposto no artigo 2º da Declaração Universal. Uma segunda importante característica dos direitos humanos é quando a gente fala sobre a naturalidade. E o que significa essa naturalidade? Significa que os direitos humanos eles são naturais, eles são intrínsecos à condição humana. Eles são inerentes à condição humana. Os direitos humanos eles não são frutos da generosidade, da bondade de determinado, desse ou daquele governo, desse ou daquele Estado. Direitos humanos colocam uma expressão, gente, que cada vez mais será presente nas provas. Direitos humanos não é pauta de governo, não é política de governo. Direitos humanos deve ser política de Estado, deve marcar a gênese, deve marcar o DNA do Estado. Uma outra característica igualmente importante é quando a gente fala sobre direitos humanos e sua natureza imprescritível. Então, os direitos humanos eles são imprescritíveis. Imprescritibilidade.
imprescritibilidade. Significa o que, Augusto? Significa que os direitos humanos não têm prazo de validade. Significa, gente, que os direitos humanos, quando anunciados, eles não têm tempo determinado para serem usufruídos, para serem gozados, para serem usados pelos seus titulares. Passe o tempo que for, os direitos humanos eles não perecem, eles não prescrevem. E eu vou te chamar a atenção para um detalhe. Não basta você saber enumerar quais são, de fato, as características. É necessário que você saiba as características e entenda o conteúdo de cada uma das características. E por quê? Porque se pegarmos questões anteriores, nós vamos perceber esses dois perfis de questões tratando sobre esse assunto. Primeiro, exigindo que você simplesmente soubesse as características, mas o segundo perfil de questão, exigindo que você não só soubesse as características, mas soubesse, inclusive, associar de forma adequada as características aos seus conceitos respectivos. Fechou? Augusto, mais característica dos direitos humanos é quando a gente fala sobre a natureza, olha que legal, inalienável. Peraí. Só um instante. A gente fala da inalienabilidade. Augusto, o que significa essa inalienabilidade? Significa que os direitos humanos eles são inalienáveis, eles são indisponíveis, eles não são transacionáveis. Você não pode transacionar, você não pode ceder, seja de forma onerosa, seja a título gratuito os seus direitos. Eles são indisponíveis. Você não pode negociar os seus direitos, você não pode renunciar. Então é como se a gente dissesse aqui, ó, os direitos humanos, eles são Vou fazer diferente. Me permite colocar uma outra expressão aqui, eventuais formas que o examinador cobrasse de vocês. Eles são irrenunciáveis. Eles são inderrogáveis. Augusto, o que significa ser inderrogável? Significa não poder ser revogado, não poder ser cancelado, não poder ser anulado. Ou seja, os direitos humanos eles são indisponíveis. Fechou? Então, cuidado com essa característica. Uma outra coisa importante sobre os direitos humanos é quando a gente vem aqui, ó, e destaca os direitos humanos, eles são também essenciais. Então, existe uma característica da chamada essencialidade. E o que é essa essencialidade? Significa que os direitos humanos eles são essenciais, eles são indispensáveis, eles são imprescindíveis à dignidade do ser humano. Os direitos humanos eles são aqueles sem os quais nenhum ser humano em toda a face da Terra conseguirá viver de forma digna. Então, essencialidade é uma característica importante dos direitos humanos. Agora, detalhe, os direitos humanos que nós temos hoje, no ano de 2023, são os mesmos direitos humanos que 10 anos atrás? São os mesmos direitos humanos que 100 anos atrás? Que 200 anos atrás? Não. Se nós pararmos, nós temos uma capacidade de percebermos um avanço histórico. Nós temos as conquistas, as afirmações históricas dos direitos humanos, que faz com que hoje nós tenhamos inúmeros, diversos, complexos direitos, mas que são frutos ao longo das conquistas sociais. Logo, uma outra característica que nós destacamos aqui, ó, é a historicidade. Historicidade. De quem? Dos direitos humanos. Os direitos humanos eles têm esse caráter histórico, esse caráter de conquista, de avanço, de luta, de melhoria, de aperfeiçoamento. E é aqui que você vai entender, gente, o porquê de podermos, de fato, olhar para os direitos humanos e falar que existe uma evolução histórica, a ponto de termos um avanço. E esse avanço
é um avanço histórico marcado pelas gerações dos direitos humanos. Fechou? Mas temos que tomar cuidado. Quando falamos dessas gerações de direitos humanos, que daqui a pouco a gente vai mencionar os principais aspectos, a gente tem que se lembrar de um detalhe. Que detalhe é esse, Augusto? Que nas gerações dos direitos humanos, cuidado, hein? Nós temos gerações que não trazem consigo necessariamente a expressão etimológica, o sentido literal da palavra. Quando falamos da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta gerações, nós bem sabemos que aqui nos direitos humanos a segunda não substituiu a primeira. A terceira não anula as anteriores. Então, uma outra característica dos direitos humanos é a complementariedade. Os direitos humanos, eles são complementares. Uma geração complementa, aperfeiçoa, adiciona, vai aprimorar a anterior. Então as gerações elas são complementares, os direitos humanos são complementares. Mas ao mesmo tempo que eles são complementares, esses mesmos direitos humanos, eles são indivisíveis. Então outra característica dos direitos humanos é a indivisibilidade. Então quando a gente olha para os direitos humanos, a gente pega um pacote completo de direitos humanos. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta, quinta, sexta geração. Mas esses direitos humanos é um pacote completo. E sendo um pacote completo, gente, não dá para você pensar e falar assim, esse eu quero e aquele não. Você pode, inclusive, usar de um e não usar de outro. Mas você não pode abrir mão dos direitos, porque eles são renunciáveis, eles são inalienáveis. Não é verdade? Então os direitos humanos eles são indivisíveis. Você torna-se titular do pacote combo completo. E é bom lembrar de uma coisa. Além de visíveis, eles são também interdependentes. Interdependentes. Existe aqui uma interdependência. Eles são interconectados, eles são interrelacionados, claro, entre si. O que existe aqui, gente, é de fato a ideia de que quando você viola um direito, você não viola apenas especificamente aquele direito que está diretamente sendo violado. Então, quando eu violo o direito à saúde, a depender do grau de violação, eu não estou afetando apenas o direito de segunda geração. Se aquela saúde não for atendida, se o quadro clínico de uma pessoa for negligenciada pelo Estado, isso pode levar a óbito. Então veja, a má prestação na saúde pode causar lesão à vida da pessoa. Então, eu tenho essa interdependência. Eles são interconectados, eles são interrelacionados. Uma outra característica, FGHIJ, a característica aqui é exatamente a vedação ao retrocesso. E o que significa essa vedação ao retrocesso? É uma expressão, gente, que a gente pode colocar aqui também como efeito clicked. E o que significa esse efeito clicked? Significa que os direitos humanos eles não admitem retrocesso, não admite cancelamento, não admite anular, não admite suprimir, não admite cancelar, anular direitos que já foram incorporados ao conceito de dignidade do ser humano. Os direitos humanos avançam. Os direitos humanos estão em constante processo de avanço, de conquista, de melhoria, jamais olhando para trás e dando passos para trás, retrocedendo, anulando questões que já foram assegurados. Isso é a vedação retrocesso. E tem um detalhe importante. É nesse contexto, inclusive, que a gente pode olhar e falar assim, Augusto, os direitos humanos, eles de fato constituem uma lista aberta ou uma lista fechada de direitos? Na verdade, os direitos que nós temos nos direitos humanos, gente, eles estão em constante processo de avanço. Basta a gente olhar para o histórico dos direitos humanos. Os direitos vão avançando. E assim, eles vão sendo aperfeiçoados. Então, não tem como nós frearmos a lista dos direitos humanos. Isso quer dizer o quê, então, Augusto? Quer dizer que uma outra característica dos direitos humanos é a chamada inexaurabilidade.
O que significa inexaurível? Significa que os direitos humanos são inesgotáveis. Eles não constituem uma lista fechada de direitos. Os direitos que existem hoje são os direitos que vão existir daqui a 50 anos, não. Os direitos de 50 anos adiante serão maiores, mais amplos, específicos, particulares. Então, inexaurível significa que eles não podem ser esgotados. Eles são Aliás, deixa eu colocar com outra tonalidade aqui. Significa dizer que eles são inesgotáveis. Mas tem mais. Esses mesmos direitos humanos têm uma outra importante característica. Esses direitos, eles têm a natureza relativa. Então, da relatividade. E o que significa dizer que os direitos eles são relativos? Significa dizer que eles têm uma natureza limitada. Eles podem ser limitados nos termos da lei. Eles podem ser, olha que legal, relativizados. Ficou bem claro, gente? E detalhe, o que significa ser relativizado? Significa que eles podem ser limitados nos termos, nas hipóteses que a lei admitir. Cuidado com uma coisa, jamais um direito ele poderá ser o quê? Violado. Então a coisa é ele ser relativizado, a outra coisa é ele ser violado. Violação não pode. O que pode é limitação nos termos e nas hipóteses que a lei admitir, mas jamais violação. Fechou? Maravilha, Augusto. Uma outra coisa igualmente importante quando a gente fala sobre direitos humanos é falar sobre as gerações de direitos humanos. E essas gerações, é importante que a gente se lembre das principais características. Então a gente começa falando aqui, ó, da primeira geração. Aí aqui a gente fala da segunda geração, da terceira geração, da quarta geração e, consequentemente, da quinta geração. Augusto, vamos lá. Quando a gente fala da primeira geração, a primeira coisa que a gente destaca é exatamente a ideia de que a primeira geração ela vai estar relacionada ao valor da liberdade, as liberdades individuais, as liberdades de cunho negativo. Aqui nós vamos ter a segunda geração relacionada aos valores da igualdade, especialmente igualdade material, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. A terceira geração, nós vamos ter a chamada fraternidade, ou seja, os 3 lemas da Revolução Francesa. Lembra disso? A primeira geração, Augusto, mas e a quarta geração e a quinta? Pois é, elas não têm esses lemas, até porque os lemas da Revolução Francesa são apenas 3. Aqui, ó, nós vamos ter, de fato, direitos individuais, aliás, os direitos civis e os direitos políticos. Aqui nós vamos ter os direitos econômicos. Lembra? Os direitos sociais e os direitos culturais. E aqui, os direitos relacionados especialmente ao meio ambiente, portanto, a uma temática do meio ambiente. Augusto, o que importa demais a gente saber aqui, ó, para destacar? Importa demais a gente se lembrar que os direitos de primeira geração são aqueles direitos de caráter negativo, direitos de oposição ao Estado. E a gente fala aqui, vou colocar suas iniciais, direito à vida, direito ao nome, direito à nacionalidade, direito às liberdades de escolha, por exemplo, liberdade de associação, a liberdade de reunião,
a liberdade de crença, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, mas temos aqui também a propriedade, inclusive a igualdade formal. Já os direitos de segunda geração são direitos prestacionais, direitos de caráter positivo. São direitos em que exige do Estado a participação na vida. Para quê? Para tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. É o estado do bem-estar social, o estado do welfare state. E aqui nós vamos ter direito como a saúde, direitos como a educação, direito ao lazer, direito ao trabalho, direito à previdência social, direito à moradia, a proteção à infância, à maternidade e assim tantos outros. Já quando falamos da terceira geração, nós estamos falando mais propriamente de um Estado social, de um Estado liberal. Nós estamos falando de direitos especialmente coletivos, direitos difusos propriamente, direitos destinados a toda a humanidade. Por exemplo, o meio ambiente sadio e equilibrado. A gente fala aqui também, sabe o que é? Direito ao progresso, direito ao desenvolvimento de quem é o gosto da humanidade. A gente fala na autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos. São direitos de terceira geração. A gente fala em patrimônio comum da humanidade. Agora, quando a gente olha para a quarta geração, a gente o que percebe, Augusto? A gente percebe uma diferença que vale muito a pena a gente destacar. Mas me permitam aqui, ó. Primeira geração, século XVIII, Revolução Francesa, Estado liberal. Segunda geração, século XX, primeira parte do século XX, com documentos como a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de Weimar de 1919, o Tratado de Versalhes de 1919. E aqui, ó, eu já tenho, na verdade, a segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. Eu tenho direitos difusos propriamente. Augusto, e a quarta geração e a quinta geração? A quarta geração e a quinta geração, gente, vão surgir especialmente a partir da década de 1990, portanto, do século passado. Quando a gente fala em quarta geração, nós falamos em duas espécies de quarta geração. E aí eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso. Na quarta geração, a gente começa a trabalhar a ideia. E aí, atenção, por favor, nisso. A gente começa a tratar da ideia da engenharia genética, do biodireito, da bioengenharia, da biomedicina. Ou seja, a ideia de tratar sobre a possibilidade de alteração do corpo humano. A gente fala da transgeneralização, a gente fala da clonagem, a gente fala de células-troncos, a gente começa a falar sobre fecundação in vitro, fertilização in vitro, fecundação artificial. A gente começa a falar sobre aborto, a gente fala sobre várias condições, morte assistida, são direitos relacionados na quarta geração. E é importante a gente trabalhar isso. Agora, Augusto, e quando a gente fala dessa quinta geração? A quinta geração a gente começa a falar da globalização. A gente começa a falar sobre direito à globalização, a direitos novos, a direitos pós-modernidade. Direito de democracia, direito de formação, direito de pluralismo. As três primeiras gerações são as mais pedidas, gente. Então tem que tomar muito cuidado com elas. São as padrões e as mais exigidas em prova. Porque agora, eu quero que você saiba para onde? Para o texto da Constituição. E eu quero que você tome muito cuidado, porque a Constituição da República é tema, e tema recorrente, obviamente, no seu conteúdo. Se é tema recorrente na sua prova, a gente tem que trabalhar. O Augusto, quando a gente fala sobre a Constituição, e a gente destaca aqui os direitos e as garantias fundamentais, o primeiro tema importante que vale a pena a gente destacar é quando a gente fala sobre a associação. O que a gente tem que trabalhar sobre a associação? Olha para cá. Quando a gente fala sobre a associação, a primeira coisa a se destacar
é exatamente a liberdade de associação. A Constituição vai dizer que é livre, é ampla a liberdade de associação, desde que a associação ela seja para atividades lícitas e vedada. Aí tudo a ver com vocês. As associações de caráter paramilitar. Ó, uma coisa é liberdade de criação. É livre a criação de uma associação. E detalhe, é vedada ao Estado a interferência na gestão, no funcionamento daquela associação para o gosto. Isso quer dizer, então, que nós temos duas liberdades, a liberdade de criar e a liberdade de funcionar? Sim. Cuidado, que essas liberdades elas não são absolutas. E se uma associação, Augusto, começa a praticar atos com requintes de caráter paramilitar, o Estado pode ou deve intervir? Deve. E quando o Estado praticar essa intervenção, lembre-se de uma coisa. O Estado ou irá dissolver compulsoriamente a associação, primeira possibilidade, ou ele irá suspender as atividades daquela associação. O que muda entre dissolução e suspensão é que uma é permanente, a outra é temporária. Gente, seja para dissolver, seja para suspender, é necessária decisão judicial. O que é mais grave? Dissolver ou suspender? Para dissolver, você está fechando as portas definitivamente de uma associação. Suspender, ela pode voltar a funcionar. Então, é mais grave dissolver compulsoriamente uma associação. Nesse primeiro caso de solução, é necessária a decisão judicial ser transitada julgada. Ela tem que ser definitiva. Atenção, vocês militares não podem se associar a qualquer espécie de natureza associativa. Primeiro, anotem, militar não pode ser filiado a partido político se ele está na ativa. Augusto, militar também não pode ser filiado a sindicato. Tanto é que vocês não conhecerão o Sindicato dos Praças do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, nem mesmo o Sindicato dos Oficiais dos Bombeiros Mineiros, porque não existe. Ah, mas tem uma associação, tem a Associação Recreativa, a Associação de Apoio, isso pode. Por que o militar não pode ser filiado a um sindicato? Porque isso vai de encontro, ou seja, vai contra os princípios e propósitos, os pilares que permeiam a corporação militar, que é a disciplina, a obediência e a hierarquia. Vai tomar cuidado com uma coisa. Augusto, você falou aí que militar nativo não pode ser filiado a partido político, mas existem inúmeros militares e cada vez mais nós temos e contamos com a presença de militares na vida eleitoral. Isso é verdade. Mas tomemos cuidado com uma coisa. Quando a gente fala sobre militar, cuidado. Qual é a regra sobre o militar? O militar, ele pode exercer direitos políticos? Na verdade, ele exerce. Existe um militar que não é alistável. Tem um militar que nós chamamos de inalistável. Ele não pode sequer alistar como eleitor, consequentemente ele não pode votar e ele não pode ser votado. É o chamado conscrito. Lembra disso? Então, conscrito, ele é um inalistável. Só que a Constituição, lá no artigo 14, olha que legal isso aqui, ó. No seu parágrafo 8º, diz assim, o militar alistável, ele é elegível. Então, o militar alistável, quem é o militar alistável? Todo aquele que não é conscrito. Ele é elegível. Só que o que vai determinar a vida dele é o tempo de serviço. Se ele contar menos de 10 anos de serviço, ou se ele contar mais de 10 anos de serviço. O que muda, Augusto? Muda isso aqui, ó. Se ele contar menos de 10 anos, ele será afastado. Então, o que existe aqui é um afastamento. Ele será afastado do seu cargo da corporação. Afastado aqui, gente, anota aí, significa desligado, ele vai embora, ele pediu para sair. Ele rompe as relações com a corporação de origem. Fechou? Agora, se ele contar mais de 10 anos, aí sim, ele será agregado pela autoridade superior. O agregado significa que ele está licenciado, ele está afastado da sua função para concorrer à campanha eleitoral. Agora, detalhe, chega nas eleições, ou ele pode ser derrotado, ou ele pode ser vitorioso, concorda? Se ele for derrotado, ele deve voltar ao cargo de origem, naturalmente. Agora, se ele vencer as eleições, aí toma cuidado. Se vencer as eleições, no ato da diplomação, esse militar ele passará automaticamente para onde, Augusto? Aqui toma cuidado. No ato da diplomação, ele passará automaticamente para a inatividade. Não é no ato da posse, não é no ato
da publicação do resultado das eleições. É no ato da diplomação, ele passa automaticamente para a inatividade. Então, cuidado, que o que determina a diferença entre uma coisa e outra é o tempo de serviço. Se é mais ou se é menos de 10 anos. Fechou? Então, esse é um detalhe muito importante para vocês. Uma outra questão importante aqui, gente, é quando a gente fala sobre prisão, que, mais uma vez, tem a ver com vocês. E por quê? Porque tem regras específicas para vocês. Quando a gente fala sobre prisão, a primeira coisa é a gente olhar para o artigo 5º dos seus incisos 61 ao 67. Mas é bom lembrar que a prisão, gente, ela pode ser uma prisão de natureza penal, mas ela pode ser também, gente, uma prisão de natureza, olha isso aqui, ó, civil. A gente olha para o artigo 5º, inciso 61, vai dizer assim, ninguém será preso, senão em flagrante e delito por ordem escrita fundamental de autoridade judiciária. Então a prisão penal, gente, é uma prisão que ocorre em duas hipóteses. E quais são as hipóteses de prisão? Primeiro, a prisão em flagrante, e aí nós vamos tomar cuidado com uma coisa. O flagrante, ele é uma obrigação de autoridade policial, mas é uma faculdade particular. O particular não tem obrigação de dar voz de prisão em flagrante, ele tem faculdade. A outra possibilidade é por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Isso aqui é o famoso mandado de prisão. Quem manda prender Augusto é juiz, quem manda soltar também é juiz. A autoridade policial pode prender sem ordem judicial? Pode e deve, desde que seja em flagrante. Tamo junto? Então o juiz manda prender e quem cumpre a prisão, de fato, o mandado de prisão é a autoridade policial. Só que tem um detalhe, a Constituição vem e diz assim, ó, salvo quem? Salvo os militares. Salvo os militares por quê, Augusto? Salvo os militares porque eles podem ter privado a sua liberdade de locomoção, em caso de transgressão militar ou em caso de crime militar propriamente dito. Fechou? E aí tem um detalhezinho. A transgressão militar, gente, em regra, é uma transgressão, uma regra disciplinar, uma regra hierárquica aos usos, às regras militares, ou seja, o militarismo. Toma cuidado, porque a própria Constituição, lá no artigo 142, vai dizer que não, olha isso aqui, ó, não cabe HC. O que é HC? Habeas corpus, em caso de de sanção de que, Augusto? Em caso de sanção disciplinar militar. Fechou? Então, atenção demais. Augusto, tô com fardamento amassado, barba por fazer, fui descortês com o meu hierárquico superior. Amigão, vai tomar acortelamento. Pô, não concordo, José, não é exercício de concordância. Nesse caso, não caberá HC. Fechou? Agora, Augusto, tem um detalhe aqui. Prisão civil. A prisão civil, em regra, no Brasil é admitida? Não, pelo contrário. Em regra, a prisão civil no Brasil ela não é admitida. Mas há duas possibilidades. Há duas possibilidades no Brasil em que se admite de forma excepcional a prisão civil. Primeiro caso, em caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentar. Ou seja, não pagou pensão alimentícia. Mas não se esqueçam, gente, olha esse destaque aqui, tem que ser um inadimplemento inexcusável e voluntário. Qual é a segunda hipótese de prisão civil, Augusto? A segunda hipótese de prisão civil é o caso do depositário
infiel. Aí você vai falar assim, o que significa esse depositário fiel? O que significa agora provavelmente até não importa. O que mais importa é vocês entenderem isso aqui, ó. Atenção, cuidado, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque sobre depositário infiel, gente, existe uma súmula. Existe uma súmula de natureza vinculante, de número 25. De quem? Do Supremo Tribunal Federal. E o que diz essa súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, Augusto? Essa súmula vinculante vai dizer que não haverá prisão civil por dívida do depositário infiel no Brasil. Então, vamos devagar. Augusto, a Constituição ainda admite a prisão civil do depositário infiel? Sim, ainda é prevista. Mas, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não mais se prende depositário infiel no Brasil. Então, como é que eu respondo? Do jeito que for perguntado. Se perguntar para você, segundo a Constituição, de fato, ainda é possível a prisão civil do depositário infiel. Agora, se você perguntar assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, segundo a realidade, segundo a prática, não, você não tem mais prisão civil, por força exatamente de uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Cuidado com essa pergunta aqui, gente. Olha só. A súmula vinculante 25, ela revogou a Constituição? Ela altera a Constituição? Não, ela não altera a Constituição, gente. Ela não revoga a Constituição, mas ela muda a aplicabilidade da Constituição? Claro que sim, porque no fim das contas, ninguém mais é preso por ser depositário infiel no Brasil. Ficou bem claro, gente? Maravilha. O que mais a gente fala aqui, Augusto? Vamos passar um traço aqui e vamos começar a falar sobre um outro tema igualmente importante. A gente precisa passar rapidamente sobre as ações constitucionais, os remédios constitucionais. Bom, quando a gente fala sobre os remédios, a gente fala primeiro no habeas corpus, a gente fala no habeas data, no mandado de segurança, no mandado de injunção e também na ação popular. Primeira coisa que a gente precisa se lembrar, bora lá? Gente, ação de habeas corpus e ação de habeas datas são ações gratuitas. Já a ação popular, ela é uma ação isenta. Isenta do que, Augusto? Das custas judiciais. Isso é importante demais a gente perceber. Dessas ações, cuidado. A ação de habeas corpus é a única ação que dispensa, prescinde de advogado. Todas as demais outras ações, elas precisam de advogado. Augusto, a ação de habeas corpus faz o quê? A ação de habeas corpus protege a liberdade de locomoção. Cuidado, existem dois tipos de habeas corpus. Existe o habeas corpus repressivo e existe o habeas corpus preventivo. E qual a diferença de um para o outro? O habeas corpus repressivo é quando você impetra, quando já houve violação à sua liberdade de locomoção. E o preventivo é quando há ameaça de liberdade, ameaça à liberdade de locomoção. Quem pode impetrar o habeas corpus? Qualquer pessoa. Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica só pode impetrar o habeas corpus a favor de uma pessoa física. Fechou? Quando a gente fala em habeas data, Augusto, habeas data, gente, existe para conhecer e retificar informações pessoais. Informações pessoais do impetrante. Mas informações pessoais que constam onde? Em bancos, olha isso aqui, ó, bancos de dados. Cuidado, hein? Governamentais ou de caráter público. Não se esqueça que na ação de habeas data é necessário você solicitar as informações ou tentar retificar as informações
previamente de maneira administrativa. Diferentemente do habeas corpus, o habeas data só pode ser impetrado pelo titular das informações. Augusto, mandado de segurança. Mandado de segurança protege direito líquido e certo. E detalhe, hein? Direito líquido e certo que não foram amparados por habeas corpus nem por habeas data. Quem pode impetrar o mandado de segurança? Primeiro, 2 tipos. Mandado de segurança individual, 2, mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança individual, qualquer pessoa pode, física ou jurídica, desde que seja titular dos direitos violados. Agora, e o mandado de segurança coletivo? O mandado de segurança coletivo só pode ser impetrado, 1, por partido político. E partido político, cuidado aqui, com isso. Partido político, por representação no Congresso Nacional. 2, Augusto, por entidade de classe. 3, por organização social. Organização sindical. E 4, entidade associativa. Essa entidade, essa associação aqui, gente, ela tem que ser legalmente constituída e já funcionamento há pelo menos 1 ano. De boa? Bom, vamos voltar. Aqui, no texto, a gente precisa tomar um outro cuidado. Qual, Augusto? Quando a gente fala de mandado de injunção. O mandado de injunção tem um detalhezinho importante demais. O mandado de injunção é aquela ação, gente, que existe para viabilizar o exercício de direitos, olha isso, direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania, em razão da ausência de norma regulamentar. Ou seja, a Constituição prevê um direito, mas esse direito precisa ser regulamentado por lei. A ausência dessa lei que regulamenta, dizendo que pode, como pode, de que maneira pode o direito ser gozado, não existe. Ou seja, o direito é previsto na Constituição, mas você não consegue usufruir do direito. Por que você não consegue usufruir do direito? Porque não existe lei. Nesse caso, você pode se valer do mandado de injunção. A ação popular, Augusto, protege quem? Protege especialmente o patrimônio público, o meio ambiente, patrimônio histórico, patrimônio cultural, valores da administração pública como a moralidade administrativa. Aqui, na ação popular, existe uma particularidade muito importante. Qual, Augusto? É quando a gente fala aqui, sobre quem pode. Aqui quem pode somente... Peraí. Quem pode o que, Augusto? Quem pode impetrar é somente cidadão brasileiro. Só ele. Aqui pode qualquer pessoa física? Não. Aqui pode qualquer brasileiro? Não. É apenas cidadão brasileiro. Ou seja, aquele brasileiro no gozo do exercício dos seus direitos políticos. Portanto, tem que comprovar o que é aqui, Augusto? Aqui tem que comprovar alistamento eleitoral. Título de eleitor. Fechou? Augusto, na ação popular, o autor sempre vai pagar as custas judiciais? Claro que não. Quando é que o autor, eventualmente, na ação popular, paga as custas judiciais? Aqui, Ele só vai pagar, gente, quando houver condenação por litigância de má fé. Vale a pena entender que, nesse caso, ele será condenado ao pagamento. Ele é obrigado a pagar o que, Augusto? Primeiro, ele vai ser obrigado a pagar as custas processuais, ou seja, as custas judiciais, mas ele é obrigado também a pagar os honorários, ônus de sucumbência. Fechou? Então, muita atenção a esse detalhe, porque ele é relevante demais para o processo. Vamos lá dar uma pinçada em mais. Vamos falar sobre quem? Sobre ECA. Teminha que cai, teminha que vai estar presente, mas vai estar presente mesmo, mas tipo demais. Quando a gente fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, é claro que nós estamos falando sobre o que, Augusto? Nós estamos falando sobre uma norma especial que está tratando sobre crianças e adolescentes.
Claro que são pessoas em estágios, em processo de desenvolvimento. Por isso, precisam de tratamento diferenciado. É uma regra específica que se aplica aos menores. Se lembre que o ECA ele tem um princípio. Que princípio? Da proteção integral. O que significa isso? É proteger o indivíduo na sua integralidade, na sua totalidade. Agora vamos lá. Primeiro, o que diferencia criança do nascimento, de fato, até os 12 anos incompletos? Completou 12 anos, adolescente. Augusto, o ECA ele é aplicado para os maiores de 18 anos? Sim, de forma excepcional. Mas no máximo o ECA será aplicado até os 21 anos de idade, quando houver aplicação da medida socioeducativa de internação, que será de no máximo 3 anos. A quem, quando praticado o ato fracional, ainda era menor de idade, mas quando aplicada a internação, já era maior de idade. Bom, vamos lá. O que a gente precisa entender? Quando a gente fala sobre os menores, ou seja, quando a gente coloca aqui, ó, criança de um lado e adolescente de outro, a gente tem uma série de anotações importantes. A primeira anotação que eu sugiro que a gente não deixe para trás e se lembre. Aqui nós vamos falar de quem é o dever, a obrigação de assegurar com absoluta prioridade os direitos dessas crianças e desses adolescentes. Começa com a família. Mas é obrigação também da comunidade. É obrigação também da sociedade. É obrigação ainda do poder público. Agora, quando a gente fala em família, a pergunta é: o que é família? Primeiro, nós temos a família natural. Quem é a família natural? A família natural é o pai, a mãe, os irmãos. Mas nós temos a família estendida. Quem é a família estendida? A família estendida é aquela família composta pelas pessoas que mantêm um vínculo de afeto com a criança ou com o adolescente. É de fato um amigo da família, um parente distante. Isso é família estendida. É o tio que criou o sobrinho. Isso é uma família estendida. Mas existe aqui a família substituta. E aí nós temos 3 espécies de família substituta. E quais são as famílias? Primeiro, a guarda. Mas temos ainda a tutela. E ainda a adoção. E aí existe uma série de critérios, requisitos de associação dessas famílias substitutas. Lembrem-se, gente, que famílias residentes no estrangeiro, só pode ser família substituta na modalidade adoção. Lembre-se que na adoção é necessário você consultar a criança. Ela vai se manifestar, mas se ela já for adolescente é necessário o seu consentimento. Lembrem-se, gente, que existe um estágio de convivência na adoção, que será de até 90 dias, mas se esse estágio de convivência for realizado com um casal residente no estrangeiro, vai ser de no mínimo 30 dias, no máximo 45 dias, prorrogado por uma única vez. Vamos lembrar, gente, que criança e adolescente, eles não cometem crime. Pô, Augusto, mas e se estuprar, se matar, se ameaçar? Então, eles cometerão o quê? Atos infracionais. E aí, toma cuidado. Ainda que eles pratiquem atos infracionais, o que nós precisamos saber? Que a criança ela não vai ser submetida às medidas socioeducativas. A criança, ó, vamos tomar cuidado, ó. Criança, C de criança, vai ser submetida aqui, então, Augusto, às medidas de proteção.
Já o adolescente, esse sim, vai ser submetido às chamadas medidas socioeducativas. Em especial, quem, Augusto? Uma delas, que é questão recorrente de prova, é quando a gente fala aqui da internação. E quando a gente fala em internação, cuidado com o prazo. O prazo pode ser ou 45 dias ou 3 anos. Quando será 45 dias? Quando a internação for determinada antes da sentença. Fechou? Agora, será de até 3 anos, claro, após a sentença. E assim, gente, nós temos essas características importantes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, Augusto, existem aspectos importantes também do Estatuto da Pessoa Idosa, é verdade. Mas o tempo permite que a gente passeie por esses principais aspectos. Pessoas, eu desejo de fato uma boa prova amanhã. Não vou desejar sorte, até porque vocês prepararam. Ninguém vai para uma prova contando com a sorte. Ah, mas eu espero que caia aquilo que eu domino. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas eu quero que vocês se concentrem. Eu quero que no tempo que ainda resta hoje vocês possam descansar. Não adianta, gente, você querer colocar em dia aquilo que você não foi capaz ao longo de meses de fazer. Não adianta tentar recuperar o tempo em horas antes de prova. Durma, você precisa descansar. Eu não consigo controlar o meu sono, estou muito ansioso. Consegue. Não adianta nada você agora ficar preocupado com o dia de amanhã, com uma coisa que você nem sabe o que aconteceu. Então vá, faça uma boa prova, confie, mas especialmente entenda que na segunda-feira é um novo dia. Você vai ter uma nova oportunidade de fazer a prova de oficial. Eu quero estar junto, eu quero estar perto e quero notícias de vocês. Então, pelo amor de Deus, envie para mim, via direct no Instagram, a sua sensação, a sua avaliação da prova. Eu não vou perguntar quantos que você tirou, mas eu quero saber como é que você foi na prova, em especial em Direitos Humanos. Portanto, vai lá, amanhã, arrasa e faz aquilo que você se preparou para fazer, uma boa prova. Um beijo e me dê notícia, gente. Que Deus cuide de vocês amanhã. Beijo grande. Tchau, tchau.